tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Não se esqueça de se inscrever no Instagram, na minha página lá, Professor Maurício Geografia, ou se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Maurício Sarasgati, tá bom? Bom, estou iniciando então o ano de 2021 com um novo vídeo, novo visual, vocês estão percebendo também, tudo novo. Então tava com saudades de gravar esses vídeos, né? Depois desse período de recesso, das festas de finais de ano. Então vamos lá para o que interessa, que é mais uma videoaula. Não esqueça de curtir, comentar. Se não gostou, não comente, só assiste, tá bom? Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar de um conflito numa região que tem provocado bastante preocupação, sobretudo na Europa e também dos Estados Unidos, que são os conflitos jihadistas na região do Sahel. Sahel é uma região que é conhecida como uma faixa de transição entre o Saara e a savana africana. É uma região de clima semiárido, onde se conta alguns países que estão entre os mais pobres do mundo. Aqui tem alguns países que eu vou citar, que é o Mali, Burkina Faso, Mauritânia, norte da Nigéria, Chad, Níger, Sudão, Somália. Então são países que têm várias características em comum. São países bem pobres, politicamente são bem estáveis, não há um Estado muito forte, e isso foi um dos motivos para que grupos terroristas, sobretudo os jihadistas, que são grupos terroristas muçulmanos, invadissem essas regiões tentando impor as leis islâmicas. Então, vários grupos têm provocado bastante mortes, número muito grande de refugiados. É uma região que tem se falado muito pouco aqui no Brasil, mas tem provocado bastante preocupação, principalmente da França, que é um país que tem bastante influência nessa região, e também nos Estados Unidos. Recentemente, no último sábado, teve um atentado terrorista no Níger, que é um dos países mais pobres do mundo, que deixou ao menos 100 pessoas mortas. Então a gente vai falar um pouco desse conflito, entender como que tem surgido esse conflito. É uma guerra que tem surgido desde o início de 2000, e mesmo na pandemia esses conflitos continuaram, inclusive se agravaram. Então espero que vocês curtam esse vídeo e qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom, gente? Iniciando então sobre os conflitos no Sahel, nessa região da África, que tem sido palco de diversos conflitos, muitas vezes negligenciado pela mídia. Aqui, para a gente começar a aula, tem um mapa dos países que fazem parte do Sahel. Na verdade, são mais países, mas aqui são os principais, né? Que é a Mauritânia, o Mali, Burkina Faso, o Níger e o Chad. A região do Sahel também envolve o norte da Nigéria, o Sudão, parte do Senegal. Isso aí a gente vai falar mais para frente, tá bom? Bom, mas afinal, o que significa Sahel? Bom, Sahel ou Sahel, como diz os árabes, é uma palavra de origem árabe que significa costa, fronteira ou simplesmente faixa. Do ponto de vista geográfico, é uma faixa de transição entre o clima desértico do Saara e o clima tropical. Então a região do Sahel ela fica exatamente nessa faixa de transição, onde há o clima tropical lá das savanas da África, bastante conhecida, e o clima do deserto do Saara. Porém, dos tempos para cá, nos últimos anos, a desertificação nessa região vem cada vez mais se acentuando. Então essa região que atualmente possui um clima semiárido, um clima de transição, o clima tem se tornado cada vez mais seco e desértico. E isso tem prejudicado bastante a produção de alimentos na região. Por isso que essa região também, da região do Sahel, estão entre os mais pobres do mundo. Aí você tem uma ideia do Níger, que há alguns tempos atrás foi considerado o país com o pior IDH do planeta. Tá bom, gente? Bom, é importante a gente mostrar quais são as causas do conflito na região, porque essa região tem sido palco de diversos conflitos de caráter étnico, religioso, conflitos de interesses econômicos. Aqui mostra pessoas, né, grupos de refugiados, né, nessa região. Então a gente vai citar alguns fatores assim, ó, a ausência de um Estado forte nos países da região. Geralmente esses países convivem com governos corruptos e autoritários. Lembra quando eu falei daquela aula da África sobre as fronteiras que elas foram impostas artificialmente? É o mesmo caso da região do Sahel. As fronteiras nessa região foram criadas sem respeitar a diversidade étnica. É uma região que tem vários grupos étnicos, tem os berberes, os tuaregues, que é um grupo muito presente no Mali, inclusive é um grupo que tem realizado diversos atos contra o governo do Mali.
é a presença de grupos extremistas jihadistas, que são grupos fundamentalistas muçulmanos, que acabam recrutando a população local, né? A disputa de recursos naturais, como é o caso do petróleo, é uma região que tem alguns recursos naturais, principalmente na região do delta do rio Níger, que é um rio bastante importante na região. Por exemplo, a Nigéria é um país que tem sofrido bastante com isso. Embora não fique exatamente na região do Sahel, é uma região que é uma deságua para a produção do petróleo. Crise humanitária com miséria e fome, e aí a gente vai falar também da questão dos refugiados. O próprio clima quase desértico e sua extensão, vocês vão perceber que a maioria dos países são grandes em termos de extensão territorial. Aí faz com que boa parte da população se concentre nas capitais desses países e as regiões desérticas, mais isoladas, ela fica bastante negligenciada pelos governos. Isso favorece a ação de grupos extremistas. Ou seja, quase não há presença do Estado, sobretudo nas regiões próximas ao deserto. O aumento da desertificação, como eu falei anteriormente, tem provocado o desabastecimento de alimentos. Consequentemente, tem provocado fome, e isso, querendo ou não, gera um combustível para a revolta da população local. Os grupos extremistas, favorecendo desses diversos fatores, acabam recrutando essa população local para participar de grupos extremistas. Então, alguns países, é uma região que tem sofrido bastante. Tem 3 países que a situação tem se agravado, gerado guerra civil, que é o Mali, a Burkina Faso e o Níger, que recentemente, eu até coloquei na minha página do Instagram, houve um atentado terrorista numa região sul do Níger que matou pelo menos 100 civis. Tá bom, gente? Bom, os conflitos na região do Sahel têm provocado também bastante migrações e o aumento do número de refugiados. Alguns desses grupos de refugiados, eles acabam migrando para países vizinhos. É um caso bem comum, por exemplo, tem uma região ali de Tillabéri e Taoura, que fica no Níger, é uma região que tem recebido bastante refugiados do Mali e de Burkina Faso. De acordo com a ANCUR, que é a agência da ONU para refugiados, essa região abriga 60 mil refugiados de ambos os países. Porém, há uma forte tensão entre os refugiados e a população local, porque, como é uma região que carece de recursos básicos, como água e alimentos, há um sentimento de revolta da população local, achando que essa população de refugiados podem supostamente roubar esses itens básicos. Até porque a maioria da população já carece disso. Ainda você junta refugiados, e isso aumenta mais ainda a disputa por alimentos e por água. Uma grande leva de refugiados também tem buscado melhores condições na Europa, a partir de rotas marítimas pelo Mediterrâneo. Muitos vão ir cruzando o deserto do Saara, vão chegando no norte da África, que faz fronteira ali com o mar Mediterrâneo, e logo depois é a Europa. Muitos acabam fazendo essas rotas, são travessias clandestinas, que eles pagam uma fortuna para os chamados coiotes, que são essas pessoas que trabalham com as migrações ilegais. Como vocês sabem, né, isso é um caso de crise humanitária. Muitos desses refugiados acabam morrendo, tentando ir para o continente europeu. Então é algo bem comum o número de mortes, refugiados, desabrigados. Aqui tem um campo de refugiado na Burkina Faso. Aqui mostra que esse conflito em Israel é muito mais do que um conflito religioso étnico, é um conflito até humanitário. Bom, falando então de alguns grupos terroristas que atuam na região. Na verdade, são vários grupos terroristas, são grupos locais de menor importância, outros já têm um caráter mais internacional. E aí alguns merecem destaque. Bom, o primeiro grupo é o Maghreb Islâmico, que é um braço armado da Al-Qaeda. Lembra da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, que era um grupo terrorista bastante conhecido? Então, o Maghreb Islâmico, ele surgiu na Argélia, é um país que também passou por uma guerra civil nos anos 90, início dos anos 2000. Esse grupo, ele iniciou na Argélia, na região do Maghreb, que é uma região também de transição entre o deserto e o Mediterrâneo, e aí ele acabou se espalhando pela toda a região do Sahel, e inclusive atravessou fronteiras, e eles realizam diversos ataques terroristas, com o objetivo de desestabilizar o governo e implantar as leis islâmicas nessa região. Outro grupo bastante conhecido, inclusive tem merecido bastante destaque pelas suas atrocidades, é o grupo nigeriano Boko Haram. Ele surgiu na Nigéria, mais precisamente no norte da Nigéria, em 2002. Ele tem como objetivo impor as leis islâmicas no país e combate à cultura ocidental, sobretudo a influência britânica. A Nigéria foi um país que foi colonizado por ingleses.
Esse grupo ele é responsável por realizar diversos atentados no país, sobretudo eles invadem escolas, igrejas cristãs, enfim, para impor as leis islâmicas, a chamada Sharia, nos países. Eles também não atuam apenas na Nigéria, eles atuam nos países vizinhos, como Níger, norte do Camarões, Mali, Burkina Faso, e por aí vai. Além dos atentados terroristas, esse grupo financia sua luta armada através de tráfico de drogas, armas e prostituição de menores, inclusive. E aí tem o SGS, que é uma ramificação do Estado Islâmico, aquele grupo que surgiu na Síria, no Iraque, que é um dos grupos mais terríveis, né? Grupos terroristas. É um grupo que ficou conhecido então na Síria, no Iraque, e aí houve uma ramificação do Estado Islâmico nessa região da África. O objetivo do grupo é bem parecido com o Boko Haram, é desestabilizar os governos locais e implantar também um califado islâmico na região, ou seja, impor as leis islâmicas nessa região, certo? Aqui tem um símbolo então do Boko Haram, aqui é o símbolo da luta armada desse grupo terrível. Aqui tem um mapa, mais ou menos, os focos de instabilidade na região do Sahel. Alguns países em menor escala, outros em uma escala maior. Aí vocês percebem que são 3 países que acabam merecendo um destaque, que é o Mali, que é uma região que tem vários grupos, além dos grupos terroristas, tem grupos étnicos, como os Tuaregs, que são grupos nômades que atuam nessa região semidesértica, né? No Níger, na Burkina Faso. Inclusive, como eu falei anteriormente, o Níger, recentemente, no último sábado, houve um atentado terrorista na fronteira entre o Níger, o Mali e a Burkina Faso, certo? Então, é uma região que merece bastante destaque. Outros focos de ação também tem no norte da Nigéria e norte de Camarões, que é a ação do Boko Haram. Sudão, que é um país que passou por uma guerra civil bem intensa, embora haja um momento de uma certa estabilidade, é um país que ainda é bastante conflituoso, é um país que também está entre os países mais pobres do mundo, na região de Darfur, uma região que também é rica em recursos naturais, enfim. Aqui tem uma tabela, mais ou menos, dos países que têm passado por alguns dos problemas. Eu não vou falar de todos os países, mas aqui mostra mais ou menos os principais problemas de cada país, né? Geralmente, esse país convive com conflitos étnicos, né? Grupos rebeldes, a falta de um Estado forte, um Estado corrupto, né? Disputa por recursos naturais, comércio clandestino de armas, instabilidade política. Então, embora haja pequenas diferenças entre os países, algumas coisas eles têm em comum, que é a disputa étnica, disputa por recursos naturais, disputa religiosa, principalmente entre islâmicos e outras religiões, sobretudo a influência islâmica nessa região, que inclusive querem impor as leis islâmicas a partir de ações terroristas. Aqui tem os principais grupos armados atuantes de cada país, então essa tabela explica mais ou menos quais são os principais grupos. Alguns eu já falei, né, que é o caso da Al-Qaeda, Boko Haram, o Maghreb, e também o Estado Islâmico na África, tá bom, gente? Bom, sobre as soluções para combater os conflitos, em 2014, alguns países da região do Sahel, como Mali, Mauritânia, Níger, Burkina Faso e Chad, eles acabaram criando uma espécie de G5. O objetivo do G5 desse país é fortalecer uma cooperação mútua para a criação de políticas para fortalecer os governos locais e combater o tráfico de drogas, que é muito comum, inclusive, citando o Brasil, boa parte da rota comercial do Brasil, antes de passar para a Europa, acaba passando por esses países também. Então, esse país, querendo ou não, indiretamente tem uma certa ligação com o tráfico de drogas no Brasil, no México, na América Latina, enfim. Então, eles estão meio que interligados. E também o terrorismo. O grupo ele conta com uma parceria da União Europeia na mediação do conflito. Essa parceria prevê o quê? O envio de tropas militares e também ajuda financeira para combater, sobretudo, a fome e a miséria, né? Que são países bem pobres. O principal país fora da África que tem liderado essa luta de combate ao Sahel é a França. A França é um país que colonizou bastante essa região. Muitos desses países que estão envolvidos na região do Sahel foram colonizados por franceses, então por isso que a França tem uma forte ligação. A França tem enviado bastante soldados, sobretudo em países como Mali e Burkina Faso. Porém, apesar dessa cooperação militar e econômica, ainda há pouca certeza no fim dos conflitos na região do Sahel. Sobretudo mesmo na pandemia do coronavírus,
juntando já essa grave crise humanitária com a pandemia, os conflitos não encerraram, muito pelo contrário, eles até se acentuaram. Foi que a gente viu no início desse ano, no atentado terrorista ao Níger. Tá bom, gente? Aqui tem algumas das referências utilizadas nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estarei à disposição. Olá, vocês acabaram então de assistir a mais uma aula do professor Maurício. A aula então foi falada sobre a questão dos conflitos na região do Sahel. Como vocês podem perceber, é uma região bastante complexa. Não se encontra apenas em um país, são vários países que têm passado por vários conflitos, que são conflitos étnicos, conflitos à questão de grupos terroristas que querem implantar, sobretudo, leis islâmicas, como o caso do Boko Haram, que atua na parte norte da Nigéria, a questão do Maghreb Islâmico, que é um braço armado da Al-Qaeda, e a própria presença do Estado Islâmico, é uma ramificação dentro da África. Então, essa complexidade faz com que essa região tenha sofrido bastante nos últimos anos, desde o início da década de 2010, com bastante instabilidade política, a questão da fome. Esses países estão entre os países mais pobres do mundo, como eu tinha falado. Apesar de alguns esforços de alguns países que criaram o chamado G5, como expliquei, e também a presença da França, que é um país que teve muitos desses países foram colônias francesas, infelizmente não tem uma solução para esses conflitos. Então é uma região que precisa de maior atenção, é uma das regiões que mais tem fornecido refugiados, sobretudo para a Europa Ocidental. Então é uma crise não apenas política e ética, mas também não deixa de ser uma crise humanitária, né? E isso quem está falando também é a própria ONU, né? Então é uma questão bem séria que precisa ser solucionada, tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido a aula. Qualquer coisa comente, dá aquela curtida ou me acompanhe então na minha página no Instagram, tá bom? Vou ficando por aqui, no mais que vocês tenham uma ótima semana e bom início de 2021.